Boa noite, irmãos. Hoje o nosso assunto é o reino. Vou estar lendo aqui bem devagarzinho, vou estar aproveitando aqui na leitura. Eu vou fazer um comentário meu já em cima do que o irmão já está falando aqui. E se por acaso alguma coisa, alguns irmãos tiverem de corrigir também, fiquem à vontade, irmãos, viu? Não deixa passar, não. Vamos lá. O reino. Esse termo tem a ver com a esfera da autoridade do Senhor, de várias maneiras, em conexão com os homens na terra. Vamos aqui, né? Esse termo aí, reino, o irmão está falando aqui que é uma esfera, ou seja, é um ambiente onde o Senhor vai exercer a autoridade dele, de várias maneiras. E o Senhor vai fazer isso com os homens aqui na terra, em conexão aqui na terra. Então, o reino, ele está falando aqui sobre esse ponto aqui. Conexão aqui. De várias maneiras, o Senhor vai exercer essa autoridade em conexão com os homens na terra. Então, o reino tem a ver com a autoridade do Senhor. O reino. Se algum irmão também quiser complementar, é só interromper, viu? Há, pelo menos, 10 expressões diferentes na Escritura sobre o reino, retratando seus diferentes aspectos. Não é que existam 10 reinos, mas sim 10 aspectos ou caracteres distintivos de um único reino. O reino é um só. Como a gente viu aqui, né, tem várias formas aqui da autoridade do Senhor, tratamento do Senhor, dentro desse um só reino, com esse um só Senhor. Ele fala aqui de 10 aspectos. Lembrando, não são 10 reinos diferentes. Então a gente vai ver. Dentro desse um reino só, vamos ver um aspecto. Então, Opa! só queria destacar aí, nessa primeira parte aí que você falou, né? Bate aí de novo, dá um pouquinho. Aí, destacar de novo, né, para todos os irmãos, como o Dal está falando bem devagar aí, para a gente poder aprender, né? Para a gente conseguir assimilar, porque realmente é um pouco difícil a gente assimilar esse tema, né? Esse tema por conta de tudo que a gente aprendeu, né? Aí que a gente aprendeu na cristandade, relacionando muito a questão do reino com o céu, né? Em si. Então, por isso que fala muito quando se fala de salvação, eles associam a salvação a entrar no reino, né? Entrada no reino como se fosse já a vida eterna, a salvação, essas coisas. Aí, então, eu queria só destacar nessa parte aí que você também destacou, mas eu queria destacar de novo, que ele está falando aí que é conexão com os homens na terra. Então, toda vez que falar de reino, a gente tem que estar conectando isso com a terra, porque é na terra que vai ter os homens que vão ser súditos de um rei. Né? É só a gente pensar nos reinos aqui da terra, vamos dizer assim, né, que hoje agora se transformaram em países, né, em nações, mas antigamente era mais, vamos dizer assim, claro, essa questão de reino, porque eram reis, né, que dominavam sobre os seus reinos, então sobre os seus súditos, uma determinada região da terra, né, física ali,
os seus limites, e dentro daquela região existiam os homens e mulheres, famílias, né? E estavam submetidos a um rei. Então a gente sempre tem em mente isso aí, né? Quando falar de reino, a gente sempre conectar, né, com os homens aqui na Terra. E quando se fala de reino, né, também vamos pensar que existe um rei. Né? Todo reino vai ter um rei, senão a gente chamaria de reino, né? Então, todo reino vai ter um rei. E todo rei, no seu reino, vai ter os seus súditos. E eles estão, assim, conectados, como está falando aí, com a terra. Com a terra. Tá bom? Só isso, Dal. Que bom, viu? Maravilha. As irmãs aí, alguns irmãos conseguiram entender muito bem como Wesley está falando, né? Como eu não participei de denominação, não sei bem isso, mas o Wesley está falando aí, frisando, porque se existe esse linguajar, a gente deve tirar agora do nosso vocabulário, né? As irmãs estão entendendo bem aí, né? Os irmãos também. Maravilha. Algumas vezes, quando fala do céu, aí fala de família, fala de amigos, fala dessa forma. Continuando, então, aqui. Agora, um primeiro aspecto que vai ser comentado. O reino de Deus. Esse termo, mencionado mais de 70 vezes na Escritura, tem a ver com o estado moral que Deus forma, olha aí a palavra, nos súditos do reino. Esse termo aqui, o reino de Deus, é encontrado na Escritura mais de 70 vezes. E isso tem a ver com a questão moral, comportamento, que Deus forma naqueles que vão estar submissos, súditos no reino. Ou seja, quando esse termo é usado, está enfatizando a ordem moral que deve ser encontrada nos caminhos e maneiras daqueles que estão no reino. Esse termo aqui, quando se fala do reino de Deus, o irmão está dizendo que está enfatizando a ordem moral ou comportamento daqueles que vão viver nesse reino. O reino de Deus. Como deve ser o reino de Deus. Como é moralmente as pessoas no reino de Deus. Em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo define esse aspecto do reino não como sendo rituais e cerimônias religiosas exteriores. O que é que significa isso? Rituais e cerimônias religiosas exteriores. Ele diz assim, não é comida nem bebida, mas sim, ele diz, mas sim como características morais.
justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que Deus produz em seu povo. Vou abrir aqui esse versículo, porque quando se fala disso aqui, ninguém entende o que significa realmente isso aqui. Não é comida nem bebida. Qual o sentido disso, né? Então, vou deixar aqui, se algum irmão quiser comentar também. Romanos 14, 17. Aqui, 14, 17. Vou pegar aqui uma partezinha para ver se a gente dá uma lida rápida, né? Que é um pouco grande o contexto dele. Vou pegar ela aqui do 10. Vou ler rapidinho. Não, não está Oi? aparecendo. Você está botando a Bíblia aí? Porque não está aparecendo. Opa, valeu, Wesley. Eu pensei que estava compartilhando aqui. Obrigado. Dá uma olhadinha aí agora. Bora. Pronto? Beleza. Pronto. Valeu, obrigado. Aqui, Romanos 14, 10. A gente vai até o 17. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da comida, da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, o destaque aqui que o irmão fez foi isso. O que significa o reino de Deus, que a gente viu aí, que é questão de características morais. Ele está dizendo aqui, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele está dizendo aqui, a definição do irmão é que isso não são rituais e nem cerimônias religiosas exteriores, que era o que acontecia em Israel, né? A religião, o reino de Deus não é religiosidade, se eu possa dizer assim, né? Que tem esses aparatos, essas coisas, comida, bebida. Então ele coloca aqui como comida nem bebida. Não sei se algum irmão consegue falar melhor nisso aí, né? Mas ele diz assim, justiça, né? E paz e alegria no Espírito Santo, que o irmão define como as características morais adequadas para uma pessoa que vive, que vive no reino de Deus. Então, não é nem comida, nem bebida. Então, aqui é uma coisa, comida e bebida, nem bebida é algo, que são rituais e cerimônias religiosas exteriores, coisas aparentes, né? Coisas que as pessoas estão vendo. E a parte de baixo é algo moral, né? Características morais.
Então, me parece que essa questão da comida e bebida, que ele relata aí também, a gente pode dizer assim, é porque são as duas necessidades básicas da carne, né, do ser humano, né, do homem carnal, né, para sobreviver ele precisa de comida e de bebida, né. Então acredito que ele olha muito essa questão do homem, né, do carnal, né, e ele está falando que o reino de Deus não é isso, né, ele não tem o que se apegar com essas duas coisas principais para sobrevivência, né, para o ser humano existir, que é a comida e a bebida. Sem isso, o homem carnal nele, ele perece, né? Mas o reino de Deus não é isso. E aí ele explica aí de forma bem detalhada. Acredito que é por aí também. Seria, no caso, né, Isaac, a necessidade mais básica do homem, né? Que é comida. Isso. No caso, no reino de Deus não seria isso, né? No reino de Deus seria aspectos morais que o homem tem que ter também na sua vida, aspectos morais de Deus que o homem tem que ter em sua vida. Se o homem não tem esses aspectos morais, mas tem comida, tem bebida, está vivendo, né? Vamos dizer assim, porque está se alimentando, está bebendo, mas ele está sem vida, porque não tem o aspecto moral do reino de Deus, que é aquele aspecto que ele dá três aí, né? Justiça, paz, alegria. Mas acho que depois, em outras epístolas, ele fala de outros aspectos morais também do reino de Deus, né? De verdade, né? De falar a verdade, não mentir, do amor, né? Da própria questão do amor e outros aspectos também. Eu acredito que aí ele pegou as duas principais, né, necessidades básicas do ser humano, mas que na realidade vai englobar muito mais coisa, né, as cerimônias, rituais, né, as coisas terrenas, né, os anseios, né, do homem, né. Então o reino de Deus não é isso. Então a gente precisava separar muito bem isso, né, e que é algo difícil, né, para o ser humano. Ele está na carne ainda aqui, ele ainda está no mundo. Então ele termina querendo misturar, né, querendo confundir o reino de Deus com ele, né, com a vivência dele, que é a permanência dele aqui na Terra. Então eu acho que ele cita essas duas necessidades básicas aí, mas ela engloba um monte de outras coisas que acontecem, mas ele já colocou logo essas duas principais aí. Mas a gente vai ver isso até no nosso dia a dia mesmo, né, do ser humano, né? Ele tem um monte de coisas que é do dia a dia, né, que é necessário para o ser humano, né, para o homem permanecer, né, para ele sobreviver. Só que precisa aprender, né, a separar isso, né? O reino de Deus não tem nada a ver com essa questão carnal, né, com o homem, né, o nascido de Adão. É totalmente diferente. Então, os aspectos morais aí, justiça, paz, é isso que a gente deveria focar, né, o nosso tempo para entender onde é que nós estamos, né? Se eu estou no reino, né, e não mais estou no mundo dessa maneira, né, dessa forma de pensar, posicionalmente, né. Então, eu deveria me ocupar muito mais com justiça, paz, alegria no espírito, não na carne, porque a comida e a bebida vai me trazer muita alegria e prazer carnal. As cerimônias, rituais e tudo isso é carnal. É emoção, é alegria carnal. Até porque, no contexto aí de Romanos 14, né, Paulo está falando aí de desavença entre irmãos por causa dessa comida, bebida, relacionada a questões religiosas, né? Questões de culto, de adoração, essas coisas todas mais, ou de fé, vamos dizer assim. Né? Porque lá no início você vai ver que ele vai falar sobre uns que comem legumes, né? E o outro que come carne, né? E ficava parecendo que haveria uma disputa aí por querendo um dizer que tinha mais fé ou vamos botar aqui entre aspas, mais espiritualidade do que o outro, porque um comia carne, o outro comia legume, e aí ficava essa disputa, e, e entre os irmãos, né, havendo até brigas e tudo mais, ou desprezo do irmão pelo outro, por conta que um comia carne e o outro não comia legumes,
ou o outro só comia legumes, o outro não comia carne, até que ele chega nesse ponto aí, né, onde ele fala essa questão de a gente, botando lá, Dal, alguns versículos antes desse comida e bebida, você vai ver que ele fala assim, não, baixo mais, Dal, é um versículo antes do comida e bebida. Aí, ó. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, o irmão desprezando o outro ou contristando o outro porque ele achava que porque ele comia determinado tipo de comida, segundo segundo um ensinamento religioso, ele era mais, assim, espiritual do que o outro irmão, por não seguir aquela prática. Então, a gente vê que não é esse aspecto que Deus está, que é importante realmente para o reino de Deus, né? Que o irmão Bruce está falando aí que o reino de Deus é aspectos morais. Toda vez que fala de reino de Deus, está apontando para aspectos morais, características morais que os súditos daqueles que estão no reino de Deus devem estar manifestando. Que aspectos morais são esses? Aqueles aspectos morais que vêm de Deus. Então ele fala aí, né, justiça, paz, alegria, e aí no versículo anterior ele fala de amor, né, e outros aspectos também. A gente em Coríntios, em 1 Coríntios também fala de outros aspectos morais lá do reino de Deus, mas você vê que não tem nada a ver com coisas materiais e que vão atender às nossas necessidades carnais ou físicas básicas ou até mesmo não básicas, aquelas que a gente está ligando a algum culto religioso, alguma coisa religiosa, né? Então não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim com aspectos morais relativos àqueles que são do reino de Deus, súditos assim do reino, tem que manifestar esses aspectos morais aí que vêm de Deus, são de Deus. Acredito que os irmãos colocaram alguns versículos aí, Dal, que pode ser que complemente o que está sendo falado. O Valdemar colocou aqui, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Fernando, ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, com o teu Deus. O Senhor nos anunciou a justiça, a comida e a bebida. Peraí, rapidinho. Subiu aqui. A comida e a bebida são as coisas que o homem natural conhece por si mesmo. Mas a justiça vem do Senhor. Creio que é desse contexto. Cláudio Mar colocou João 6 aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Fica claro aí, né, irmãos, um grande contraste que existe entre a carne
e o espírito. Então ele deixa isso bem claro, que a nossa carne deseja, ela precisa da comida, ela precisa da água, são coisas da carne. As necessidades, os desejos que a nossa carne tem. Mas o Senhor vai mostrar, e esses versículos eles deixam bem claro, que existe um grande contraste, que é bem diferente a questão do espírito, e que era necessário a gente entender isso agora. Que o nosso desejo é muito mais forte, ele deve ser pela justiça, ele deve ser pelo amor, ele deve ser pela paz, ele deve ser alegria no espírito e não na carne. Então ele usa esse paralelo, né, das necessidades básicas, né, do ser humano, que precisa, e há desejo nisso, né, o desejo a comida, a carne, a bebida, a gente deseja, isso alegra a carne, inclusive, né, mas ele está mostrando que esse paralelo, e que agora o reino de Deus ele é totalmente diferente. Então, Deus é espírito, né, o Pai é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É um culto racional. Então não é carnal, não é. Então ele deixa bem claro, pega coisas daqui que a gente entende, para ficar mais fácil também entender o outro lado, que é o lado espiritual. Não desejamos com muita intensidade a água, não conseguimos viver sem a água, não conseguimos viver sem o alimento sólido. Então, ele pega essas duas necessidades básicas aí para deixar claro que o lado espiritual é totalmente diferente, o reino de Deus é totalmente diferente. Então, a gente não deve ficar brigando com o outro, né, por conta disso, de algo que é passageiro, de algo que é carnal. Vai ter outra passagem que ele vai falar que é do ventre, né, que é coisa do ventre, então que não deveria ser levado tanto em conta assim como estava acontecendo lá, né, com esses irmãos. E que acontece ainda hoje. Talvez aqui no nosso tempo e no Brasil não seja tanto a questão da comida, mas a gente já passou por situações de roupa, por exemplo, né, bermuda, eu lembro de quando usava uma bermuda e estava no sistema, era uma confusão, ali virava uma briga, eu era disciplinado, afastado, se estava num grupo, se tocava, fazia qualquer coisa, era afastado. Então, ficar de bermuda era uma coisa terrível. Existia contenda, o irmão já não olhava mais muito bem para o outro, já nem havia mais o cumprimento da paz do Senhor por conta disso. Então, olha só, e isso aí fazia o que com um jovem, um adolescente, que já está rebelde? É sair e deixar de estar ali, e vai piorando a vida dele, porque é um engano terrível. Ficar confundindo as coisas carnais, querendo trazer as coisas materiais, as necessidades básicas, ou rituais, ou tradições dos homens para dentro do reino, né? Então, é totalmente diferente, é importante saber que tem essa linha aí, que tem essa divisão entre a coisa carnal e a coisa espiritual, e que precisamos também desejar forte, de ter um desejo ardente pela paz, um desejo muito forte pela justiça, um desejo muito forte pela alegria no Espírito Santo. Okay. Essas características são vistas nas respostas que o Senhor deu aos que estavam esperando o estabelecimento do reino de Deus. Então, o Senhor deu uma resposta, né, sobre essas características para aqueles que estavam aguardando o estabelecimento do reino de Deus. As pessoas achavam que ele viria com uma aparência exterior de poder político e bênção material. Todo mundo acreditando que o rei, ele viria daquela forma assim, já poderosa, né? Aquela entrada assim triunfante nessa primeira vinda do Senhor aí. Mas não foi assim, não.
O irmão vai falar aqui, né? Se alguém for falar, pode interromper, irmão. No entanto, o Senhor explicou que o reino já tinha vindo e estava sendo manifestado entre eles, como demonstrado em sua vinda. Porque ele exemplificava perfeitamente os traços morais do reino em seus caminhos e maneiras. Olha aí. O Senhor explica a todos eles que o reino já está manifestado entre eles. O reino de Deus, né? Sempre lembrando que o reino de Deus está em conexão com características morais. Então, como o Senhor apresentou essas características morais ali entre eles, o Senhor diz que já está manifestado entre eles ali o reino de Deus. Porque estava sendo mostrado pelo Senhor a eles ali, aquele comportamento do Senhor, aquelas características do Senhor ali. Vou ler de novo aqui. Opa! Só para esclarecer também, esse parágrafo, o irmão está destacando, né, que eles aí, essas pessoas que achavam que o reino de Deus viria, né, através de uma aparência exterior, de poder político, de bênção material, que ele cita aí, são os judeus, é o povo de Israel, né? A gente fala judeu porque naquela época que o Senhor Jesus veio, só tinha lá as duas tribos, Judá e Benjamim, algumas pessoas das outras tribos, mas no geral as outras 10 tribos foram dispersas, bem antes disso, né? Mas essas pessoas aí eram judeus, né, que já esperavam o Messias, porque foi profetizado que viria o Messias, e o Messias, né, é o rei que viria e estabeleceria, né, a nação de Israel aqui como a nação principal que ia estar dominando sobre todas as outras nações, né? E então o povo de Israel, e lembre-se que nessa época que Jesus veio, né, o povo judeu ali, eles estavam sob o domínio de Roma, uma nação gentia, já tinha anos, né? Algumas centenas de anos que o povo de Israel foi dominado aí pelos gentios, né? Nas nações gentias. Começou lá com o Nabucodonosor, a Babilônia, e aí na época do Senhor Jesus era o Império Romano, né? Então, essa é a era aí, né, dos gentios, vamos dizer assim, né, dominando. E perdura até hoje, né? Perdura até hoje, isso aí. Por que perdura até hoje? Porque eles simplesmente não receberam ao Messias, que é Cristo, né? Messias e Cristo são a mesma palavra, tá? Messias lá no hebraico, Cristo no grego, mas significa, né, o rei, né, dos judeus, do povo de Israel. Então, eles não receberam, mataram, né, ficaram a Cristo. Então, foi estabelecido o reino aqui na terra. Falando de novo, né? Reino sem. Por que Deus, né? Por que Jeová? Porque o Senhor Jesus, falando lá do Antigo Testamento, ele pegou e formou uma nação, né? Formou a nação que é a nação de Israel, pegou aqui, fez esse povo, né? Através lá da promessa feita a Abraão, né? E aí Isaac, Jacó, e aí depois formou esse povo, depois formou essa nação. Por que ele fez isso? Porque ele queria, assim, estabelecer aqui na Terra o reinado, né, do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, aqui na Terra. Agora, por que isso? Porque a gente sabe que quando o homem pecou, né, pense assim, irmão, o reino terra, né, apaga o que a ciência fala. A ciência fala assim, planeta, né?
A ciência fala assim, a Terra é o planeta, a Terra é o reino que Deus criou, certo? Que Deus criou e deu ao homem, né, a autoridade sobre esse reino. A gente pode ver isso lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26, fala, fala assim, Dal tá abrindo aí, né? Gênesis capítulo 1, verso 26, ele fala assim, ó, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, ó, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, ó, o homem foi criado, a imagem e semelhança, a imagem conforme a semelhança de Deus, por que imagem? Porque todas as criaturas da terra que olhassem para o homem, ia ver no homem quem? Deus, aquele que era o representante de Deus aqui na terra, que estaria dominando sobre tudo. Né? Então, Adão ali, os animais obedeciam a Adão. Os animais obedeciam a Adão. Tanto é assim que quando Deus disse que, né, para ele cuidar de todas as coisas, dos animais, Adão foi e foi dando nome aos animais, foi dando, né? Ele foi fazendo tudo isso, porque ele dominava ali. Ele era a imagem de Deus, o representante de Deus, por isso fala imagem de Deus, né? Conforme a nossa imagem. Então, a autoridade aqui na Terra era de Adão, né? De Adão. Então, a Terra, o que? Um planeta? Não, a Terra é um reino que Deus criou. Que Deus criou. Terra, reino que Deus criou. E quem habitava nesse reino? Os animais, né? Como fala aí, as aves, os peixes, tudo. E ele dominava sobre tudo isso. Todos obedeciam a ele. Eu me lembro que meu irmão, uma vez falando sobre isso aqui, dizia que, tipo assim, Adão falava assim, com a águia estava voando lá no céu, bem alto, Adão podia chegar e pedir, falar para a águia, venha, e a águia vinha pousar nos braços de Adão, e ele pegar, dar o nome, você vai ser águia, digamos assim, né? Pegar para o elefante, sei lá, vem cá, elefante, aí, vem cá você vai ser o leão, e o leão, né, mansinho, obedecendo, vendo em Adão, né, a imagem do Criador. Então, esse é o reino. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o homem, simplesmente, ao desobedecer a Deus e comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entregou esse reino, vamos dizer assim, a Satanás. Essa autoridade que Deus deu a ele, entregou a Satanás. Entregou a Satanás. É por isso que a palavra de Deus fala que o príncipe deste mundo é quem? Hoje? Satanás, né? Que está dominando aí, vamos dizer assim, influenciando, né, as pessoas aí no mundo, os governos aí no mundo. Só não é pior por causa do Espírito Santo, né, que habita na igreja, que habita em cada cristão, né, e também as autoridades que são, vamos dizer assim, são colocadas, são investidas ainda, né, com a permissão de Deus. Então, não está pior por causa disso. Agora, imagine quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus falou que sempre vai estar conosco, nunca vai nos deixar. Então, quando a igreja for arrebatada e estiver no céu com o Senhor Jesus, o Espírito Santo também vai sair. E aí, imagine o que virá, né? Que a gente sabe que são os 7 anos de tribulação, aí vem o anticristo, vem, né? Todo esse mal vai exacerbar de uma forma gigantesca, porque não tem nada que o restringe lá. Hoje existe algo que o restringe, que é o Espírito Santo e os governos que são colocados ainda sobre
a permissão, né, e a autoridade de Deus. Tem esse controle ainda. Mas quando te deixar, né, nas mãos aí, né, o Espírito Santo sair, e quando deixar nas mãos aí de Satanás, para ele, então, influenciar os seus ministros de forma, vamos dizer assim, bem ativa, vamos dizer assim, né, tanto que a besta lá, o falso profeta, ele vai ser energizado ali pelo próprio Satanás. Ela está falando suas blasfêmias, né, contra Deus. E angariando ali, né, os seus seguidores e matando, né, aqueles que vão seguir e vão crer no evangelho do reino, que prega o que é o evangelho do reino? A vinda do rei, que é o Senhor Jesus, o verdadeiro rei e senhor deste reino aqui, que é a terra, o reino terra, é o verdadeiro rei, é o Senhor Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né? Ele é o rei. Então, os judeus não receberam, né? E não receberam o Messias, e o reino não foi estabelecido. Mas quando, então, esse trecho aí, voltando lá para o livro, esse trecho aí, ele está falando especificamente dessas pessoas que achavam que o Messias viria e ia livrar eles ali do domínio do Império Romano, e aí Israel ia de novo ser uma grande potência de nação no mundo, e eles iam então ser, né, daquele orgulho judeu e tudo mais, eles iam dominar sobre as outras nações. Mas a gente sabe que isso não é característica do reino de Deus. O orgulho, o querer dominar com vara de ferro, com poder sobre o outro, isso não é característica moral do reino de Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus veio, ele veio, né, numa manjedoura. Ó, qual é o rei que nasce numa manjedoura? Porque todo mundo sabe que manjedoura é o lugar onde os animais comem, no estábulo lá, numa manjedoura, naquela parte lá onde os animais comem. Qual o rei que nasce ali, em um lugar desse? O rei nasce em berço de ouro, né? Assim que é falado, se falado, rei nasce em berço de ouro. Mas essa não é a característica moral do reino de Deus. Então, o rei veio e nasceu, né? Os judeus ali, ó, nasceu numa manjedoura, foi pobre, filho de um carpinteiro ali, ó, pobre, família pobre, trabalhando, labutando com carpintaria, até chegar o tempo dele, 30 anos de idade, para ele começar é, o ministério dele. E aí, o que foi que ele apresentou para esse povo? Foi poder, né, de pegar e tomar o poder político de Roma, conseguir seguidores para fazer uma guerrilha, como muitos judeus tentaram de várias vezes e foram mortos pelos romanos, e aí tomar o poder, tomar o reino ali de Israel e depois lutar contra os romanos e vencer. Foi isso que ele apresentou? Não. Ele veio humilde, pobre, ali, né, um carpinteiro, filho de carpinteiro, e aí curava, amava, né, apresentando características morais, humildade, mansidão, não saía nenhuma palavra da boca dele torpe ou que enganasse ou qualquer outra coisa. Pedro fala muito bem disso. Então, olha o que ele apresentou. Por isso que ele fala, o reino de Deus está em vós. Porque essa é a característica do reino. Né? Essa é a característica de Deus. Ele vai ter o domínio sobre tudo, vai, mas antes, esse domínio, né, é uma coisa que, vamos dizer assim, não é como a gente vê hoje dos homens dominando sobre os outros. Desses reinos que nós vemos hoje em dia, como era o reinado de Roma, por exemplo, né, que tinha um grande exército e eles, né, dominavam ali pela espada e vamos dizer assim, e era um reino totalmente pervertido em seus aspectos morais e tudo mais, né? Idólatra, pagão, idólatra e corrompido moralmente e outras coisas mais. Mas o Senhor Jesus, ele mostrou a característica do reino de Deus, características morais, quando ele andou aqui.
né, demonstrando sua humildade, seu amor, né, a sua compaixão, né, sua serenidade, sua, como é que chama, empatia por aqueles que sofriam, que estavam doentes, curava, né, cuidava. Então, características morais que a gente não encontra no reino deste mundo assim, né? Mas no reino de Deus, essas são as características que valem. É por isso que o Senhor Jesus falou, aquele que quer ser Senhor, que sirva. E não foi isso que ele fez? Ele sendo rei, né? Ele veio para servir. Ele veio para servir, ajudar, salvar. Ele sendo Senhor, ele veio, ele deu esse exemplo até na cerimônia ali naquele momento que ele lavou os pés dos discípulos e tal, tá dando esse ensinamento ali para eles, né? Que é um ensinamento que vale também para todos nós, né? Porque as características morais do reino servem também para os cristãos, não muda. Mas a igreja a gente não tem o Senhor Jesus como o rei e tal. Não, o Senhor Jesus realmente não é nosso rei, é nosso Senhor. Mas as características morais do reino servem também, que são de ensino para nós e são características também que um cristão deve andar. E só para terminar, tanto é assim que lá em Gálatas, quando fala assim, o irmão Isaac falou aí muito bem sobre a questão da carne, né, como estava falando lá de Romanos, né, a questão de o homem querer andar na carne, essas coisas todas. Aí em Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21, Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21, se apresenta aí, Dal. Aí, ó, fala assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto, as pessoas que têm essas características aí, que são carnais, né, que vêm da carne, essas pessoas não pertencem ao reino de Deus. Não pertencem. Porque as características morais do reino de Deus, né, é o que está lá, é o que a gente vai ler mais embaixo aí, que são o fruto do Espírito, né? Que são fruto do Espírito, ó, caridade, que é amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? E lá em Romanos a gente leu justiça, né? Paz que também traz, e foi justiça, paz e mais um lá que a gente leu lá em Romanos, né? Então você vê que isso é fruto do quê? Fruto do Espírito. Então só quem tem o Espírito de Deus, né, pode manifestar essas características morais aí, que é fruto do Espírito. Caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, ou seja, só quem é salvo, quem crê no Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo vem, habita nele, então você tem a capacidade dada pelo Espírito, o poder dado pelo Espírito, porque de manifestar o fruto do Espírito, que são essas características morais. Que a gente vai ver que são características também do reino de Deus, que são características morais que vêm de Deus, né? Vem do Espírito, vem de Deus. Só isso aí, não. Continua aqui. Vou ler só de novo essa parte, como já foi explicado aí.
as pessoas achavam que ele, o Senhor, né, viria com uma aparência exterior, o reino, de poder político e bênção material. No entanto, o Senhor explicou que o reino já tinha vindo e estava sendo manifestado entre eles, como foi demonstrado em sua vida, porque ele, o Senhor, exemplificava, era o exemplo perfeito dos traços morais do reino em seus caminhos e maneiras. Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o próprio rei ali já estava falando para eles, estava demonstrando como é as pessoas nesse reino de Deus. Já está em Lucas aí, Dal, aproveita que o irmão Leônidas está querendo saber se Lucas 7:34 se tem a ver com o contexto. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Eu acredito que não, viu, irmão Leônidas? Acho que não faz, é porque ela está falando do reino, entendeu? Aí uma outra situação em que eles não aceitam, entendeu? Eles não aceitavam nem o próprio João Batista, mas em cima acho que vai estar falando de João Batista, que ficava no deserto, que comia mel silvestre, e eles falavam também mal do João Batista. E aí vem o Senhor Jesus que come e bebe, e eles também falam mal do Senhor Jesus. Então, para os fariseus não tem jeito, entendeu? O João Batista lá no deserto, ele não comia carne, não bebia vinho, nada disso. Né? Ele só comia mel silvestre, não me falha a memória, está escrito mais em cima aí. Ele comia mel silvestre e tal. Ficava no deserto, e parece que eles falavam que ele tinha demônio, alguma coisa assim. E aí vem o Senhor Jesus que come e bebe, e eles falam, eles sempre vão exagerar. E vão falar que ele é amigo dos publicanos, e que é pecador e tal. Então, não tinha jeito, né? Os fariseus sempre estavam buscando uma desculpa, né? Para não aceitar a verdade. Então, ele está mostrando esses dois, entendeu? Esse contraste aí. O modo do João Batista, como era o João Batista, e o modo do Senhor Jesus. E não tinha jeito para eles, né? Eles estavam condenando tanto o João Batista quanto o Senhor também, a conduta de João e a conduta do Senhor. Para eles não tinha jeito. Só quem estava certo era eles, entendeu? Vou continuar aqui.
Uma pessoa entra no reino de Deus pelo novo nascimento. João 3, 5. Vamos ver logo. Jesus, pega aqui o contexto logo. E havia entre os fariseus um homem... Compartilhado. Opa, obrigado. Já estava vendo aqui, toda hora eu quero ler e esqueço o compartilhamento. Obrigado, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode, o assunto aqui agora, entrar no reino de Deus. Aqui. Uma pessoa entra no reino de Deus pelo novo nascimento, que nós vimos aqui, que é nascer da água, palavra de Deus, e do Espírito. Essa pessoa tem uma nova vida. Receber uma nova vida e a natureza de Deus, por meio do novo nascimento, permite que uma pessoa viva de acordo com a ordem moral do reino. Sem isso, sem a nova vida, né? Sem isso, uma pessoa não pode manifestar corretamente os traços morais do reino de Deus em sua vida, nem pode entendê-los e apreciá-los quando manifestados em outros. João 3, versículo 3. Vou voltar a ler isso aqui, mas vamos ver aqui João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante isso aqui, viu? O que o irmão falou aqui. Ele disse o seguinte: uma pessoa que não tem a nova vida, vou compartilhar aqui de novo. Vou e volto, hein? Uma pessoa que não tem essa nova vida, que não nasceu de novo, ela não pode manifestar corretamente os traços morais do reino de Deus em sua vida. E aí é outra coisa. Nem pode entendê-los e apreciá-los ou ver quando manifestado em outras pessoas ou em outros. Porque mesmo uma pessoa que não nasceu de novo, nem isso ela vai poder entender quando outra pessoa que nasceu de novo estiver manifestando características do reino de Deus. O homem natural não compreende as coisas do espírito, né? Vamos dizer assim, né? E aqui a gente está falando das coisas manifestadas, né? E ainda assim, esse homem natural que não tem a nova vida, nem mesmo isso ele vai entender o andar de um cristão piedoso. Ou de um crente, né, piedoso, que manifesta
características do reino de Deus. Que ele não tem, ele não vai conseguir entender e nem perceber. Para ele vai ser uma loucura aquilo ali. Dá uma paradinha aqui, rápido. Como estão as irmãs aí? Tá muito puxado, tá entendendo, tá muito rápido. Tem alguma coisa que queiram saber também, perguntar? Nosso horário está quase chegando, mas dá tempo da gente encerrar aqui. Nossas irmãs aí, Alessandra, Ana Carla, Cleonice, como é que estão aí? Alguma coisa que não tiver assim bem explicado, a gente volta, irmã. Viviane, irmão aqui também, os irmãos Joel, a Josélia, Kátia Leones, aí Lucas, Luzia, Malva Caetano. Qualquer coisa a gente dá uma paradinha, é sempre bom a gente rever, viu? Aproveitar enquanto o sangue está quente. Rebeca também, Raquel, Renato Silva aqui. Não precisa ter pressa não, que a gente não vai conseguir aprender tudo da palavra de Deus. Eu acredito que ninguém vai conseguir fazer isso, mas ter um bom discernimento da palavra, sim, né? Quando a gente ouvir alguém falando alguma coisa que não está em conformidade, a gente vai perceber que não tem nada a ver, né? Não está legal. Mas saber tudo da palavra, eu acredito que não. A nossa perfeição vai ser quando estivermos com o Senhor, né? Então, a gente pode ir devagarzinho mesmo. Então, beleza, né? Tá? Os irmãos estão tranquilos. Achei muito interessante isso aqui, viu? Que o irmão falou, viu? Não sei se algum irmão vai querer falar mais, mas deu para entender o que significa esse versículo aqui, né? Como são as coisas, né? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aqui a gente vê que não pode ver e no 5 não pode entrar. Uma pessoa que não tem o novo nascimento não vai perceber as características do Senhor, né, as características do reino de Deus. Uma outra pessoa que esteja manifestando não vai poder ver isso, não vai entender que é isso aqui, né? E por outro lado, se ela não nascer da água e do Espírito, ela também, além de não entender, ela não entra no reino de Deus. Em contrapartida, aquele que nasce de novo pode enxergar em uma outra pessoa características do reino de Deus e pode também demonstrar. Incrível, né? A palavra de Deus é perfeita. Só agora entendi melhor essa fala do Senhor aí com Nicodemos. Pega essa partezinha aqui e a gente deixa o próximo título aí, o próximo tema, né? Enquanto uma pessoa precisa entrar no reino, em realidade, por um novo nascimento, é possível que alguém exiba de uma forma exterior as características morais do reino de Deus, sem ser um verdadeiro crente. Lucas 13, 18, 21 indica essa hipocrisia. Aqui o que o irmão fala, né? A pessoa está falsamente agindo como se ele tivesse vida.
Vou ler de novo para os irmãos aqui. Isso aqui é, a gente pode dizer assim, um joio, né? Que é muito parecido com o trigo. Enquanto uma pessoa precisa entrar no reino em realidade, por um novo nascimento, é possível que alguém exiba de uma forma exterior, aparência, né? As aparências enganam, né? De uma forma exterior, as características morais do reino de Deus, sem ser um verdadeiro crente. Lucas 13, vamos ver aqui. Lucas, capítulo 13, 18, de 18 até 21, indica essa hipocrisia. Vamos dar uma lida logo lá. Passando um pouquinho, mas o assunto é bom. Lucas 13. De 18 a 21. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem tomando-o, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Fermento aqui tem um sentido de mal, né? Má doutrina, do erro. Esse sentido na Bíblia é o fermento, nas Escrituras. É por isso que o irmão aqui fala de uma hipocrisia. Exteriormente é uma coisa, mas interiormente não há vida. Uma grande mostra exterior de fé desenvolveu-se entre os homens na ausência do Senhor, misturada com muita má doutrina, que ali é o fermento, né? No milênio, o reino será marcado pelas características morais apropriadas em seus súditos. Então, no milênio, o reino vai ter como base e algo predominante no reino milenar, essas características morais. É por isso que lá, aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. As pessoas não vão morrer como hoje a gente vê, né? Enferma, um acidente, assassinato, as coisas que a gente vê as pessoas morrendo hoje. Lá no reino milenar, as pessoas vão morrer se pecar. Porque o que vai ser predominante é essa característica aí. Essas características morais. Então, aquela pessoa que, assim, obedecer, ainda que seja, né, de uma forma não genuína, mas por causa da justiça ali, a pessoa está contendo-se, ela não vai morrer. Um dia será manifestado, né, a realidade, se a pessoa tem vida ou não, no reino milenar. Mas ali, o que vai predominar são as características morais. Então, uma pessoa que sair da linha, ela sai da linha manifestadamente,
É o fim dela ali. Ela morre. 9h38. Se algum irmão quiser fazer algum comentário. Então, ok, irmãos. Próximo tema, a gente viu hoje aqui, né? O reino de Deus. Sempre lembrando que tem a ver com características morais, coisa exterior. Aquilo que a gente está demonstrando como um caráter dos súditos no reino de Deus. Como eles devem agir. Comportamento. Isso cabe ao reino de Deus. Então, a próxima a gente vê aqui o reino dos céus. Se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira, ou no momento oportuno, a gente continua esse assunto aqui, do livro Definições Doutrinais, com o título O Reino.